A maioria de nós morreria de medo de passar uma única noite sozinho no meio de uma floresta escura. Mas, para as 12 pessoas que você vai conhecer hoje, o verdadeiro pesadelo não era a solidão, era você, era a sociedade, o barulho e as regras que todos nós seguimos sem questionar. Eles escolheram o isolamento absoluto, alguns por décadas. Um deles caminhou de costas na escuridão por 27 anos, apenas para nunca ser encontrado. Outro viveu em uma caverna e provou que o dinheiro é a maior mentira já inventada pela humanidade. Mas antes de mergulharmos nessas histórias, eu preciso dizer algo que muitos de vocês vão odiar. A verdade é que a maioria das pessoas que se dizem normais e vivem em família são muito mais infelizes e prisioneiras do que esses eremitas. Na verdade, ter uma família e um emprego comum pode ser apenas uma desculpa para você nunca descobrir quem realmente é. Você acha que abandonar tudo é um ato de coragem suprema ou apenas a maior covardia que um ser humano pode cometer? Comenta aqui embaixo agora, coragem ou covardia? Eu quero ver o caos nos comentários, porque a história número 1 vai mudar completamente a sua percepção sobre o que significa ter um lar. Prepare-se, estes são os 12 casos de isolamento mais extremos da história. O Guardião da Neve. Por mais de 50 anos, no alto das montanhas rochosas do Colorado, um homem solitário caminhou pela neve todas as tardes para medir o que caiu, rabiscando dados em cadernos que se tornaram vitais para a ciência climática, mesmo enquanto a maior parte da América o ignorava. No início dos anos 70, Billy Barr se formou em ciências ambientais e mudou-se para uma pequena cabana em Gothic, Colorado, perto das cabeceiras que alimentam o Rio Colorado, uma fonte de água da qual milhões dependem rio abaixo. Sem eletricidade ou água encanada, ele usava ferramentas simples, uma tábua para captar a neve fresca, uma régua para a profundidade e uma balança para pesar o conteúdo de água. Ele registrou temperaturas, queda de neve, acúmulo de neve e até mesmo quando os animais emergiam do inverno. Por décadas foi apenas uma rotina pessoal, nascida da curiosidade e do desejo de se manter ocupado. Mas à medida que suas 12.000 páginas de dados se espalharam ao longo do tempo, os cientistas perceberam que os registros de Barr preenchiam lacunas que satélites e sensores remotos não conseguiam. Pesquisadores que estudam acúmulo de neve, degelo sazonal e padrões de plantas e animais começaram a usar seus registros manuscritos para calibrar modelos e refinar sua compreensão de como os invernos estão mudando com o aumento de temperaturas. A neve que chega a Gothic não apenas cobre uma encosta de montanha. À medida que derrete, alimenta rios que fornecem água para cidades e fazendas de 40 milhões de pessoas no oeste. As medições de Barr mostram a neve chegando mais tarde, derretendo mais cedo e declínios gerais de acúmulo de neve que sinalizam estresse no clima e nos sistemas hídricos. Agora, em seus 70 anos, com 2 próteses de quadril, mas ainda comprometido com as medições diárias, Barr está testando equipamentos remotos para continuar seu trabalho após não conseguir mais subir a colina até sua tábua. O eremita de North Pond. Christopher Knight caminha de costas pela floresta congelante do Maine às 3 da manhã, sem deixar pegadas que alguém possa seguir. Ele não está perdido ou confuso. Ele faz isso de propósito para que ninguém possa rastreá-lo, porque por 27 invernos, ser invisível é a única maneira de sobreviver. As pessoas o chamavam de o eremita de North Pond. Ele chamava-se o silêncio de sobrevivência. Em 1986, aos 20 anos, Knight dirigiu seu Subaru de Massachusetts até que o combustível acabou perto de North Pond. Ele deixou tudo para trás, entrou na floresta e desapareceu sem um adeus, sem um bilhete. Seus pais nunca relataram seu desaparecimento, não que eles se importassem com emoções. Eles estudavam termodinâmica à mesa de jantar, construíam estufas que prosperavam no inverno sem eletricidade e passaram sua brilhantismo para ele. Ele rejeitou tudo isso e escolheu o isolamento. Ele acampa em um local estreito e escondido entre 2 pedras, a menos de 1 quilômetro de cabanas de verão em uma floresta que os locais chamam de Jersey, onde até os cervos se perdem. Ele se move silenciosamente por ela como fumaça. Ao longo das décadas, ele cometeu mais de 1000 furtos.
Ele não rouba nada valioso, apenas propano, comida, baterias e centenas de livros. Ele memoriza sistemas de segurança de empregos que já teve, abre fechaduras sem deixar arranhões e cobre seus traços com agulhas de pinheiro. É como se ele nunca tivesse existido. O inverno é seu inimigo. As temperaturas caem abaixo de zero por meses. Muitos humanos morreriam. Knight não se recusa a acender fogueiras, aterrorizado que a fumaça o denuncie. Ele caminha às noites mais frias, andando de costas para gerar calor, enquanto esconde seu caminho. Todo outono, ele engorda como um urso se preparando para a hibernação, sobrevivendo inteiramente de movimento e estratégia inteligente. Em 4 de abril de 2013, um sensor de movimento o flagra pegando suprimentos de um acampamento para crianças com deficiência. O guarda florestal Terry Hughes o prende. Após décadas de silêncio, Knight fala apenas para admitir o roubo. Ele cumpre 7 meses, paga restituição e trabalha como mecânico no Maine rural, ainda caminhando de costas porque os velhos hábitos o mantêm seguro mesmo quando está livre. O construtor de Twin Lakes. Maio de 1968, um homem de 51 anos de nome Dick Pronicki chega a Twin Lakes, no Alasca, carregando ferramentas forjadas à mão e sem planos de voltar. Ele pretende construir uma cabana por 1 ano e partir aos 30. Ele não está fugindo do fracasso. Carpinteiro da navio, mecânico de diesel, criador de ovelhas, suas habilidades são lendárias em todo o Alasca. Mas um acidente de soldagem lança chumbo derretido no seu rosto, danificando seus olhos, e de repente ele vê a vida de forma diferente. Ele quer autenticidade, não a ideia de sucesso de outra pessoa. Pronicki corta cada log sozinho, fabricando cada junta à mão, sem nênios. As pedras para a fundação vêm do leito do lago. Ele constrói um telhado coberto de musgo que escoa a chuva e a neve naturalmente. Sua câmera de 16 mm em um tripé construído por ele filma cada passo. Aos 51 anos, sozinho, levou 49 dias para construir um santuário de 3,6 por 4,8 metros com apenas ferramentas de sucata metálica. Ele é preciso e paciente. O inverno chega. O isolamento não é punição, é clareza. Pronicki registra a temperatura toda a manhã, a queda de neve quando as marmotas acordam, quando os pássaros migram, padrões de comportamento animal, tudo meticulosamente em blocos de notas. Ele preenche mais de 250 cadernos ao longo das décadas, pensando que é apenas uma maneira de passar o tempo. Ele mapeia ritmos que nenhum satélite poderia ver, ritmos que revelam um mundo antes da aceleração climática. Décadas depois, cientistas descobrem seus diários. Eles percebem o valor, dados ambientais de base, medições insubstituíveis e padrões naturais. Suas notas calibram satélites, traceiam o calentamento e mostram mudanças que nenhuma tecnologia moderna sozinha poderia capturar. Ele se torna uma das testemunhas climáticas mais críticas da nação, enquanto corta lenha, observa águias e sobrevive a invernos que poucos humanos poderiam suportar. Pronicki morre na Califórnia, aos 86 anos. O Serviço Nacional de Parques preserva sua cabana, com as logs ainda rachadas, marcas de urso pardo nos depósitos e a mesa onde as observações foram escritas. O prefeito de Cold River. Noah John Rondeau, de 46 anos, deixa Nova York e entra na selva de Adirondack, declarando-se prefeito de Cold River City. População 1. Ele não está escapando da pobreza, de uma desilusão amorosa ou do crime. Ele está fugindo das demandas intermináveis do industrialismo americano, da rotina de trabalho que devora a liberdade e o tempo. Por 21 anos, ele constrói um eremitério que se torna lendário, uma fortaleza de solidão onde cada decisão, cada movimento é seu. Rondeau cresceu perto de All Sable Forks, com apenas a 8ª série, mas lê incessantemente astronomia, história, filosofia e tudo o que consegue colocar as mãos. Ele trabalhou como faz-tudo e guia no rio Raquette por 15 anos, aprendendo habilidades de sobrevivência com Dan Emmett, um índio Abenaki. As cidades continuam crescendo, as fábricas continuam rugindo e o ritmo das máquinas preenche o ar. Ele observa as pessoas sendo trocadas por horas de trabalho, a liberdade vendida por contra-cheques e decide que Cold River será sua resposta. Ele constrói 2 cabanas,
wigwams e hortas. Ele recebe visitantes, toca violino e serve seu famoso ensopado. Com 1,57 m de altura, ele impõe mais presença do que as montanhas ao seu redor. Ele mantém diários extensos em cifras de substituição de letras, que levam 50 anos para serem decifrados. Ele registra astronomia, armadilhas e táticas de sobrevivência enquanto lê de tudo, da Bíblia a Thoreau e ao esboço da história de Wells. Ele apelidou o Departamento de Conservação de Departamento de Consternação. Ele não confia em nenhuma autoridade e nunca confiará. Durante a Segunda Guerra Mundial e novamente nos anos 60, ele foi acusado de fugir do alistamento. Ele responde escrevendo para jornais. Ele diz que não fugiu do serviço militar, fugiu da própria civilização. De 1930 a 1940, ele não conseguia ganhar o suficiente para sobreviver nas cidades, mesmo fazendo o trabalho mais pesado disponível. Em 1950, um grande furacão destruiu a floresta ao seu redor. O Departamento de Conservação fecha a área. Aos 67 anos, Rondeau é forçado a sair de Cold River, passando seus últimos 17 anos perto de Lake Placid, aparecendo em feiras de esportistas, trabalhando como Papai Noel substituto e eventualmente vivendo de assistência social. Ele morreu em 24 de agosto de 1967, aos 84 anos. Seu desejo de ser enterrado em Cold River foi negado. Ele descansa no cemitério de North Elba. O eremita de Loch Treig. 1986, Ken Smith, de 26 anos, acorda no dia de seu aniversário, após 23 dias em coma causado por uma hemorragia cerebral decorrente de um ataque de gangue. Ele toma uma decisão: nunca mais viver sob os termos de ninguém. Ele dirige até as terras altas da Escócia em busca do lugar mais solitário e intocado da Grã-Bretanha. A 2 horas a pé da estrada mais próxima, ele encontra Loch Treig, um espelho negro de água cercado por montanhas vazias. Ele chorou o caminho todo, perguntando-se onde o verdadeiro isolamento poderia ser encontrado, seguindo cada baia, cada curva, evitando casas, estradas e sinais de civilização, até parar em um pedaço de bosque na margem oposta e construir uma cabana de logs do zero, sem eletricidade, sem água encanada, vivendo de peixes, frutas silvestres e vegetais colhidos. Ele se sustenta cortando lenha e lavando roupas em uma banheira velha do lado de fora. Por 20 anos, Smith sobrevive ao que mataria a maioria das pessoas em meses. Ele experimenta vinho selvagem feito de seiva de bétula, azevinho, rábano e até amores perfeitos, armazenando galões para seu próprio funeral. Ele retira trutas de 5 quilos das águas mais profundas de Loch Treig, registra cada observação em diários meticulosos, fotografa cada estação e estuda a natureza selvagem como lar e professora. Sua regra é simples: se você deve se mover pela natureza em tempo ruim, nunca pare. O movimento mantém o calor, evita a desorientação e mantém a morte afastada. Fevereiro de 2019. Um derrame o atinge na neve congelante. Seu sinalizador GPS alerta um centro de resposta no Texas, notificando a Guarda Costeira do Reino Unido. Ele é elevado de helicóptero para o Hospital Belford. Um ano depois, uma pilha de logs desaba sobre ele. Novamente, o sinalizador o salva. Ferimentos leves, mas vivo. Agora, com 77 anos, visão dupla e perda de memória o assombram, mas ele se recusa a partir. Um voluntário traz pacotes de comida financiados por sua pensão, mas Smith insiste em ficar, dizendo que os dias finais virão quando tiverem que vir. A cinemalista Lizzie Mackenzie o acompanhou por 10 anos, fazendo o documentário The Hermit of Treig, vencedor do Prêmio do Público no Festival de Cinema de Glasgow. O Homem Sem Dinheiro. Daniel Swallow joga seus últimos $30 em uma cabine telefônica na Pensilvânia e desaparece no deserto de Utah, nunca mais tocando em dinheiro. 15 anos passam, sem trabalho, sem troca, sem assistência governamental, sem truques. Cada centavo se foi. Daniel prova que a sobrevivência não precisa de dinheiro. Dinheiro não é comida, abrigo ou água. É um vício disfarçado de necessidade. Correntes que usamos sem lembrar que fomos nós mesmos que as prendemos. Nascido Daniel Shellabarger, em Arvada, Colorado, ele cresceu em um lar cristão fundamentalista religioso. Faculdade e missões do Corpo de Paz, abrigos para mulheres, mosteiros budistas, nada o satisfazia. Diplomas em antropologia e filosofia não serviram a nada. No outono de 2000, ele abandona o dinheiro e desaparece nos canyons perto do Parque Nacional Arches. Patrulhas de guardas florestais o expulsam de cavernas, mas ele se move. Carrega um isolante de espuma, uma lona, um saco de dormir
e se adapta. Cada cabana o protege da chuva, do vento e da neve. A comida vem de cebolas selvagens, agrião, figo da Índia, bagas, pinhões, carne de cervido atropelado e até mangas de supermercado levemente machucadas. Sem doenças, sem contratempos com comida estragada. Cada refeição é feita com haxixe de bambu que ele mesmo fabrica. A sobrevivência exige menos de 20 horas por semana. Ele passa o resto do tempo lendo livros descartados, caminhando e contemplando. Banhos em riachos frios sem sabão, roupas recuperadas, trajes formais ciclando pelas estações em uma bicicleta construída com lixo. Os locais ou o reverenciam como uma espécie de Jesus ou o temem como algo mais sombrio. Ele não é nenhum deles. Ele está testando se ensinos como o Evangelho de Mateus podem ser vistos literalmente. Buscai primeiro o reino, e tudo o mais vos será acrescentado. Ele mudou seu sobrenome para Suelo, espanhol para solo, a base do crescimento. Críticos o chamam de parasita. Ele concorda. Os humanos são detritívoros no sistema de decomposição da natureza. Nada mais, nada menos. Documentários, um livro e um blog chamado Zero Currency o acompanham. Ele vive entre Moab e o Alasca agora, aos 63 anos, sem dinheiro. O último de sua tribo. Nas profundezas de Rondônia, no Brasil, um homem se torna o último de sua tribo após décadas de massacre sistemático por fazendeiros que limpavam a Amazônia para o gado. Em 1995, garimpeiros ilegais massacraram os últimos 6 sobreviventes, deixando apenas ele vivo. Ele cava ocos bem profundos em cada cabana que constrói, 2 metros de profundidade e estacas afiadas no fundo. Ninguém sabe por quê. Ele não fala. Ele desaparece do mundo por 26 anos, recusando todo contato, movendo-se silenciosamente por uma floresta que ninguém mais ousa entrar. Em 1996, a Agência Indígena do Brasil, FUNAI, encontrou evidências claras de violência, aldeias destruídas, cabanas derrubadas por tratores e terras abandonadas. Em resposta, o governo cercou 8.000 hectares e declarou terra indígena Tanuri. Mesmo assim, a proteção era fraca, especialmente em áreas onde grileiros armados queriam a floresta. Em 2009, guerreiros atacaram a área. Ele sobreviveu ao assalto e investigadores encontraram mais tarde cápsulas de munição deflagradas no local. Dali em diante, ele viveu inteiramente por conta própria. Ele cultivava milho, mandioca, mamão e bananas em pequenas roças e dependia apenas de suas mãos para sobreviver. Ele caça com arcos e flechas que ele mesmo fabrica. Ele constrói cabanas de palha e se move constantemente, deixando apenas ocos profundos para trás. Evidência de que o genocídio continua ainda no século XXI. Em 24 de agosto de 2022, o agente da FUNAI, Altair José Algayer, encontra ele morto em uma rede do lado de fora de sua cabana. Penas brilhantes de arara estão dispostas ao redor de seu corpo. Ele se preparou para a morte, aceitou-a, com cerca de 60 anos, o último de seu povo. O Guardião do Inverno de Yellowstone. Quando Yellowstone fecha para o inverno, quase todos partem, mas um homem fica. Stephen Fuller passou 50 invernos sozinho, observando o parque se transformar em um reino congelado de silêncio e neve. 14.000 amanheceres, cada um diferente, cada um com mais significado que o anterior. Ele entrou em isolamento porque as cidades nunca apareceram lá após anos vagueando pela Europa, Ásia e África. Multidões e barulho o deixavam ansioso. A natureza selvagem prometia clareza. 1973, Fuller é o único candidato para Guardião do Inverno. $13,25 por dia. Instruções claras. Você ficará isolado pela neve em meados de novembro. Não saia até meados de abril. Fuller entende perfeitamente. Ele ama o frio, o silêncio, o desafio de sobreviver sem ninguém por perto. O Tarzan da vida real. Bombas explodem no Vietnã. Um pai agarra seu filho de 2 anos e corre para a selva, acreditando que sua esposa e outros 2 filhos estão mortos. Ele não sabe que outro bebê sobreviveu. Ele não sabe que a guerra terminará. Ho Van Tan desaparece na floresta e fica por 41 anos, recusando-se a confiar em qualquer coisa além das árvores. Ho Van Lang cresce conhecendo apenas a selva. O pai ensina a sobrevivência, caçar com arcos e lanças, subir em árvores, fazer fogo, construir casas na árvore a 6 metros de altura, cultivar milho, mandioca e cana-de-açúcar. As roupas são de casca de árvore, facas e utensílios de cozinha feitos de sucata metálica, até alumínio de um helicóptero americano acidentado. Números além de 10 são apenas mais de 10 ou muito.
Não há escolas, nem amigos, nem mulheres. A civilização não existe. A floresta é tudo. O irmão de Lang, Ho Van Try, sobreviveu ao bombardeio e os encontrou décadas depois. Ele os visitava ocasionalmente, pedindo que voltassem. O pai recusava. A guerra continua. A selva é mais segura. Try torna-se a única conexão com um mundo que Lang não consegue imaginar. 2013. Tan adoece. Try os convence a partir. Lang tem 41 anos, nunca viu uma mulher e nunca entendeu as diferenças sexuais. A civilização o sobrecarrega. Carros se movem rápido demais. Luzes à noite o hipnotizam e a televisão é mágica. Animais de estimação o confundem. Tudo na selva era comida ou perigo. Ele luta para compreender o mundo comum. Tan morreu em 2017. Lang morreu em setembro de 2021, de câncer no fígado, aos 52 anos. Apenas 8 anos na civilização após 41 anos na natureza. Alguns culpam a comida, o álcool e o estresse moderno. Do fundo do poço ao doutorado. Um menino de 10 anos entra em um prédio com sua mãe pensando que estão visitando uma tia. Ela o deixa lá. É um orfanato católico, onde a punição substitui o amor. Ela nunca explica, nunca volta. Essa traição torna-se uma sombra que o segue por décadas, empurrando-o para as ruas, para as garrafas, para a falta de moradia e, eventualmente, para as profundezas da floresta tropical australiana, comendo morcegos, vermes e lagartos, sobrevivendo do que a selva oferece. Aquele menino torna-se o Dr. Gregory Smith. Seu aviso? O fundo do poço não é o fim. Às vezes é o começo. Nascido Gregory Peel Smith, 1955, Tamworth, NWS, pai bêbado, lar aterrorizante. Aos 14 anos, o psiquiatra do estado o rotula com transtorno de personalidade, sociopata e de baixo funcionamento. A escola termina. A vida nas ruas começa. Ele vaga pelos seus 20 e 30 anos, dormindo ao relento ao longo da costa leste, despercebido, desprotegido, sobrevivendo. 1989. Aos 35 anos, entra no Parque Nacional Gonengai, perto de Byron Bay. Pela primeira vez, ele sente paz. Uma noite torna-se outra. Depois, semanas. A floresta tropical torna-se uma sala de aula. Acampamentos em rochas de lava, fogo constante, dormindo sobre samambaias, sem abrigo. Sua comida? Qualquer coisa capturável. Morcegos com estilingues feitos de t-shirts, cobras, lagartos, insetos, vermes e larvas. Eventualmente, ele trocava vegetais e fazia bicos por suprimentos. Chamava-se a si mesmo de Willpower, força de vontade. Torna-se uma lenda. Alguns sussurram Jesus, outros sussurram medo. Ele não é nenhum deles, apenas alguém quebrado, aprendendo a sobreviver sozinho. 10 anos se passam. 1999. Emaciado e próximo da morte, ele emerge. Dá outra chance à sociedade. Faculdade comunitária. Certificado em tecnologia de informação. Depois TAFE. Universidade Southern Cross. Sociologia. Ensaios à luz de vela nas dunas de Surfers Paradise, enquanto era sem teto. Graduou-se com honras de primeira classe em 2007. O doutorado vem na sequência. Torna-se o Dr. Gregory P. Smith, professor universitário. Hoje, aos 70 anos, é professor sênior. Books Published. Medalha da Ordem da Austrália por defesa dos sem-tetos. Casado, pai. Sobrevivência ensinou-lhe habilidades. A educação ensinou-lhe propósito. Agora ele ensina os outros. O fundo do poço não é o fim. Às vezes é o começo. A sobrevivente da Sibéria. Karp Likov vê soldados bolcheviques matarem seu irmão na sua frente. Naquele dia, ele, sua esposa Akulina e seus 2 filhos pequenos desaparecem na taiga siberiana. A floresta é infinita que se estende para além de onde todos pensavam que humanos poderiam sobreviver. Eles são velhos crentes, um grupo religioso rigoroso perseguido desde 1666 por recusar-se a seguir as reformas da Igreja Ortodoxa Russa. A floresta torna-se o escudo deles, escondendo-os de um mundo que os destruiria. Eles desaparecem por 42 anos. Mais 2 filhos nascem em isolamento total, Dmitri e Agafia. Os filhos mais novos nunca viram cidades, rodas ou fábricas. Eles crescem acreditando que Stalin ainda governa, porque isso é tudo que sabem até 1978, quando geólogos encontram a família. Helicópteros avistam uma pequena horta a 250 quilômetros do assentamento mais próximo. Impossível, mas lá estava. Os Likov
Loves viviam em uma cabana de um único cômodo, enegrecida por décadas de chuva e fumaça, com uma janela do tamanho de um bolso de mochila. Lá dentro, uma roda de fiar arrastada por centenas de quilômetros décadas antes repousa ao lado de potes feitos de alumínio recuperado de helicópteros acidentados. Akulina morreu em 1961, deixando-se morrer de fome para que seus filhos tivessem comida. Mais tarde, mais 3 filhos morreram, Savin e Natália, em 1981 por insuficiência renal, causada por dietas severas, e Dmitri de pneumonia, após recusar evacuação médica. A fé dos velhos crentes proíbe interferir na vontade de Deus. Karp morreu em 16 de fevereiro de 1988, exatamente 27 anos depois de Akulina. Agaf a enterra na encosta de uma montanha com a ajuda do geólogo, depois retorna para a cabana. A floresta é sua casa. Ela cuida de cabras, galinhas e vegetais, cortando lenha ela mesma apesar da artrite. Ela fala um dialeto antigo, chamando roupas de lopatinka em vez de odejá, cogumelos de putique em vez de gribi, palavras congeladas do século 17. Aos 80 anos, Agaf ainda se recusa a partir. O eremita do rio Merrimack. 27 anos. É este o tempo que David Lidstone, conhecido pelos moradores como River Dave, construiu uma vida ao lado do rio Merrimack no New Hampshire, cortando lenha, cuidando de uma horta e compartilhando histórias com canoeiros que passavam por sua cabana. Ele afirma que o proprietário anterior lhe deu permissão verbal para permanecer. Nada foi escrito. O novo proprietário discorda. Em 15 de julho de 2021, aos 81 anos, Lidstone é preso por desacato civil. O juiz oferece uma escolha: saia da cabana e seja livre. Lidstone recusa. Vou ficar sentado aqui até apodrecer, diz ele. Seu aviso? Talvez o que evitamos seja exatamente o que precisamos. A cabana era seu mundo. Painéis solares no telhado, uma horta delineada com toras, arbustos de bagas, água do rio e uma estrutura em A de 2 níveis cheia de vasos suspensos, cortinas e móveis improvisados, banco de varanda feito de latas de cerveja empilhadas, fogão a lenha convertido em colmeia, sistema de polias para o varal, cada canto criado para a sobrevivência, cada centímetro customizado. Lar. 4 de agosto. Enquanto Lidstone está na prisão, o fogo destrói tudo. As autoridades acreditam que começou acidentalmente durante a preparação para a demolição. 27 anos de vida desaparecem em fumaça e cinzas. O Estado o liberta no dia seguinte, raciocinando que sem a cabana, ele tem menos motivos para voltar. Algo inesperado acontece. A história viraliza. A arrecadação de fundos explode. Mais de $200 mil são doados. Ofertas de terra chegam da Califórnia ao Maine, com pelo menos 20 parcelas diferentes. O bilionário de tecnologia Alex Karp doa sozinho $180 mil. O eremita que ninguém queria torna-se o eremita que todos querem salvar. Ao princípio, Lidstone planeja reconstruir, encontrar novas terras, recomeçar. Mas ele muda de ideia. Não posso voltar a ser um eremita. A sociedade não permitirá. As pessoas visitarão todo fim de semana. Talvez isso esteja tudo bem, admite. Ele revela algo mais profundo. Cresci sem nunca ser abraçado, nunca beijado, nunca próximo de ninguém. Alguém perguntou se eu já amei minha esposa. Isso me chocou. Realizei que nunca amei ninguém antes. Depois de conhecer essas 12 trajetórias, uma pergunta fica pairando no ar. Será que esses homens e mulheres estavam fugindo da realidade? Ou será que eles foram os únicos que tiveram coragem de encará-la de frente? Vimos que o isolamento pode ser um refúgio para a cura, como foi para o Dr. Gregory Smith, ou um campo de batalha contra o próprio tempo, como para o zelador de Yellowstone. Mas a história de River Dave nos deixa a lição mais pesada de todas. Ele precisou perder sua cabana e ser forçado a voltar para o nosso mundo para descobrir, aos 81 anos, o que era o amor. Isso nos faz pensar, será que você, cercado de pessoas, redes sociais e barulho, não está mais isolado do que eles? Talvez a verdadeira prisão não seja uma caverna em Utah ou o gelo da Sibéria, mas sim a rotina que nos impede de ouvir o próprio pensamento. Se você pudesse largar tudo hoje, sem celular, sem dinheiro e sem explicações, e sumir no mapa agora mesmo, quanto tempo você acha que aguentaria? Uma semana? Um mês? Ou você descobriria que esse sempre foi o seu lugar? Escreva nos comentários: eu sumiria ou eu ficaria. Quero saber quem aqui tem esse espírito selvagem. Se essas histórias tocaram você de alguma forma, não saia sem deixar o seu like e se inscrever no
canal. Aqui, nós exploramos os cantos mais obscuros e curiosos da experiência humana. E a gente se vê na próxima curiosidade, se você ainda estiver por aqui.